Hello, good afternoon to everyone. Boa tarde a todos e a todas. Well, today we will study the passive voice. Hoje nós vamos estudar a voz passiva. I hope everyone is studying regularly and steadily. Espero que todos estejam estudando com regularidade, estejam firmes no propósito. English is not a difficult language, but you have to make an effort in order to learn it. Né? Inglês não é uma língua difícil, mas você tem que se esforçar para aprender e tem que manter uma regularidade, porque o que eu conheço de gente que começou a estudar no Basic, foi pro Intermediate, aí depois parou de estudar, ficou um tempo sem estudar, né? Ir para uma escola de inglês ou estudar sozinho, e depois o inglês enferrujou, né? Aí a pessoa teve que voltar tudo de novo. Então, para não enferrujar, você tem que manter, né? Tem que estudar, tem que manter contato com o idioma com regularidade. Ok, so given those hints to you, né, dadas essas dicas, let's get going to our new video. Vamos lá pro nosso vídeo. Meu caderno ainda não tá aqui, tá tudo uma bagunça. Eu tava lanchando, eu tava comendo biscoito, já tinha almoçado. É tudo assim, gente, é tudo no improviso, né? Como eu falei pra vocês, eu não edito meus vídeos. Então, assim, eu coloco os vídeos lá do jeito que eu gravei. O famoso quem sabe faz ao vivo, né? Let's see something here. I clean my bedroom every week. Dá um exemplo aqui de uma frase. Eu limpo o meu quarto toda semana, tá? É uma frase no presente, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que eu tenho um sujeito, I, e clean é o verbo limpar. Quem que limpa? Se eu perguntar assim, who cleans your bedroom? Alguém chega e pergunta para mim, Thales, who cleans your bedroom? Quem limpa o seu quarto? Aí você vai responder, ou no caso eu, I clean my bedroom. Esqueça essa parte aqui, tá, gente? É da lição anterior. I clean my bedroom every week. Então, primeiro, o sujeito, ele realiza a ação. Tá? O sujeito é responsável pela ação. Quando o sujeito é responsável pela ação, eu digo que é a voz ativa. Active voice, voz ativa. Active voice, ou voz ativa, tá? É igual no português, a lógica, Thales? É igual no português. Agora, se eu quiser passar essa frase para voz passiva, o que eu tenho que fazer? Bom, o objeto, ele vai se tornar sujeito, certo? My bedroom is cleaned every week. Aí vocês me perguntam, como que eu formo a voz passiva em inglês? A voz passiva em inglês, ela é formada pelo verbo to be, mais o verbo principal da frase no past participle, tá? O verbo clean, eu não sei se a gente... nós já vimos o verbo clean. Ele é um verbo regular, e o passado e o particípio passado são cleaned, cleaned. Então é muito fácil, né? Não é um verbo irregular, você não tem que memorizar nada. There is a catch. Tem uma coisinha que é interessante para a gente entender a voz passiva. Primeiro, o tempo verbal da voz ativa é presente, né? Simple present. O tempo verbal da voz ativa se torna o tempo verbal do verbo to be na voz passiva. Nossa, Thales, está confuso. Explica de novo. Ó, o verbo to be que eu usei aqui é is. Is é presente simples. Então, quando eu transformo
uma frase na voz ativa, na voz passiva e vice-versa, eu tenho que observar esse padrão. O verbo principal está na voz ativa, né? E está no presente simples. Então, o tempo verbal desse verbo principal, que é presente simples, tem que ser o mesmo tempo verbal do verbo to be na voz passiva. We will see more examples, of course. Nós vamos ver mais exemplos. But basically, that's it. Basicamente é isso. Nós vamos ver alguns exemplos usando verbos regulares e verbos irregulares, tá? Video games are made in Japan. Os videogames são feitos no Japão, né? O verbo make, passado made, past participle made. Na verdade, né, são feitos na China, né? Se eu pegar os controles, o joystick e o próprio videogame, eu vou ver que eles são feitos na China, mas enfim. How often are your rooms cleaned? Com que frequência os seus quartos são limpos, né? Você limpa os seus quartos. My rooms are cleaned twice. Meus quartos são limpos 2 vezes ao dia. Or once a week, uma vez por semana. Vocês se lembram, né, gente? I highly recommend, eu altamente recomendo, I highly recommend that you watch my previous videos, as they are not required to watch this one, but I highly advise. Então, assim, os vídeos anteriores, eles vão encadeando a gramática, né? Vendo os tópicos, e um tópico acaba, querendo ou não, acaba sendo pré-requisito do outro. Quer dizer que eu preciso assistir todos os vídeos anteriores? Não, mas é recomendável que você assista. O propósito desses vídeos é, primeiro, possibilitar uma consulta rápida e eficaz do tópico que você tem dúvida em inglês. Outra coisa, fazer um curso completo de gramática, que é o que eu estou fazendo, né? Então, assim, se você já está num nível melhor, já entende a gramática e só quer tirar dúvida de um tópico específico, você vai consultar a minha playlist de Basic ou também de Intermediate Advanced e vai procurar o tópico que melhor lhe atende. Caso o seu tópico ainda não esteja lá, é porque eu ainda não gravei. Porque o Intermediate Advanced eu dei uma parada para poder gravar os vídeos do básico, tá? Então, how often é uma expressão interrogativa que significa com que frequência. Com que frequência os seus quartos são limpos? Isso aqui é uma voz passiva. Aqui eu não sei quem limpa o quarto, né? É um sujeito indeterminado, né? Seus quartos são limpos. É como se fosse um sujeito indeterminado. Once a week, uma vez a semana. Aqui é separado, tá, gente? É once a week. É porque minha letra é um garrancho, ó. Twice, 2 vezes. 3 times, 3 vezes. Tá? Aqui é só para dar um exemplo. She wasn't invited to the wedding. Ela não foi convidada para o casamento, né? She wasn't invited to the wedding. Aqui, ó, wasn't é o passado do verbo to be, né? Be, was, were, been. E wedding é casamento, tá? Invite é o verbo convidar.
O passado do verbo invite é muito fácil, que é só você acrescentar o D na prática, né? Porque o verbo ele termina com E. O passado simples de verbos irregulares é acrescentar ED, mas como o verbo já termina com E, é só você acrescentar o D. Aqui eu vou dar um exemplo de voz ativa para mostrar uma coisa para vocês importante. Vamos passar essa frase para voz ativa? Primeiro, o tempo do verbo to be na voz passiva, isso aqui é voz passiva, certo? Todo mundo concorda? Eu tenho o verbo to be, mais o verbo principal no past participle, né? Na voz ativa, primeiro, eu tenho que mostrar quem é o autor da ação, né? Nessa frase eu não sei quem... Aqui, ela não foi convidada. Quem que não convidou? Eu não sei. Então, assim, é como se em português a gente diz que nós temos o agente da passiva. Depois eu vou dar um exemplo com o agente da passiva. Aqui a gente não tem o agente da passiva. Na voz ativa, nós diríamos assim: Mary didn't invite her to the wedding. Né? É o famoso bafão, né? Torta de climão, né? Mary não quis convidar a dita cuja para a festa, porque, enfim, é um desafeto dela. She's not her friend anymore. They had a terrible argument over her ex-boyfriend, né? Ou seja, o marido dela, né, era um antigo namorado dela. Eles tiveram uma discussão feia, enfim. Mary aí se tornaram ex-amigas. Mary didn't invite her to the wedding. Então, quem não convidou? Se eu perguntar assim, who didn't invite her to the wedding? Aí eu falo, Mary didn't invite. Então, Mary é o sujeito, tá? Da frase. Aqui é o active voice, porque quem não convidou foi Mary. Então, o sujeito é quem executa a ação, é responsável pela ação. Ok? That's it. Depois nós vamos ver mais alguns exemplos com o que eu falei que é o agente da passiva, tá? Where were you born? Onde você nasceu? Então, esse verbo was ou were born é naturalmente voz passiva, tá? É voz passiva. Eu fui nascido, né? Eu fui concebido, seria a tradução literal, mas é uma voz passiva. Então, assim, onde você nasceu? Where, pronome interrogativo, onde. Were, né? Nós já vimos, é o verbo to be no passado, né? Que acompanha o pronome you. E born, né? É que a expressão was born ou were born, né? Que vai depender. Se for he, she ou it, vai ficar he was born. Se for you, vai ficar you were born. Então, he was born, you were born. Where were you born? I was born in São Paulo, for example. Ok? Aqui, um exemplo, a pessoa vai dizer onde que ela nasceu. Alright? Ah, Thales, eu posso dizer I am born? Não, tá errado. Você não pode falar I am born. I was, que é passado, né, gente? I was born in 1980. Eu nasci em 1980, por exemplo. Ok? Então, antes de ano e antes de cidade, a gente usa a preposição in, né? Só para lembrar isso aqui. And last but not least, e finalmente, né, mas não menos importante. Aí você fala, gente, é só isso a voz passiva? Não, nós vamos ver mais coisas. Tanto que nos vídeos que eu gravei no intermediário avançado, tem vários vídeos tratando só da voz passiva. Então, assim, é mais complicadinho do que parece, mas não é complicado, é porque tem muito detalhe, né?
O importante é você entender a frase, o importante é você saber usar corretamente. Você não precisa saber todas as regras gramaticais ao pé da letra. Mas eu estou mostrando aqui tudo porque é um curso essencialmente de gramática, mas ela tem que ser funcional para quem está estudando, né? Tem que ser útil. I was beaten. Deixa eu colocar aqui. I was beaten by a snake. Eu fui picado por uma cobra, por exemplo. Aí, porque bite é o verbo morder, né, na verdade, né? Bite. Eu acho que é bitten. Deixa eu confirmar aqui. Eu vou ter que confirmar, né? É o famoso quem sabe faz ao vivo. Por isso que eu deixo o computador aqui do lado, ó. Para eu pesquisar em tempo real. Bite, bit. To bite, bit, bitten. Bite, bit, bitten. Acertei, é isso mesmo. E será que eu posso dizer snake bite? Vamos ver. Snake bite. Então é isso mesmo. Bite of a snake. Então é picar, morder. Então tudo isso que eu escrevi aqui tá correto, tá? Quando eu tenho alguma dúvida, eu busco na internet, né? Que a gente tem que deixar aqui o computador do lado, porque assim, a gente não sabe tudo, mas às vezes dá aquela dúvida, dá aquele, né? Aquele da coisa que, será que é isso mesmo? Na maioria das vezes eu tô certo. Porque realmente é só aquela dúvida ou pequena insegurança, será que é isso? Que eu não quero passar uma coisa errada, né? Ok, observem aqui na frase que eu tenho by. Isso aqui é uma preposição que significa pelo, pela, pelos ou pelas, né? I was bitten by a snake, ou seja, fui picado por uma cobra. Então, primeiro, o sujeito da frase, que é I, fez alguma coisa? Eu fiz alguma coisa? Não. Eu sofri alguma coisa, né? Sofri uma ação. Eu não fui responsável pela picada. Quem me picou foi a cobra. Então, a cobra é o sujeito da frase, né? Assim, ó, é o elemento que fez a ação. Que a gente fala, é o doer, é o executador, é quem fez. Então, quando eu falo eu fui picado por uma cobra, o P por uma cobra é como se fosse o agente da passiva. Porque o responsável pela ação é by a snake. Tá? Apesar que eu não tenho essa expressão em inglês, pelo menos eu nunca vi, agente da passiva. A gente só sabe que a voz passiva, ela pode ser complementada pelo by, né? Não sempre, mas ela pode ser complementada. Então, é isso. Vamos voltar nisso aqui. You were paid $100. Você foi pago $100, né? Ou seja, pagaram a você $100. Primeiro, were paid. Então é voz passiva, porque eu tenho o verbo to be mais o verbo principal no past participle. O verbo pay, para eu passá-lo para o passado, eu tenho que tirar o y e acrescentar id, tá? E no particípio passado é a mesma coisa. Pay, paid, paid. So, you were paid $100. Primeiro, you fez alguma coisa? Não. Ele recebeu $100, então alguém pagou. Agora, se eu falo assim, you were paid $100 by your friend. By his friend, perdão. Ou seja, você foi pago $100 pelo amigo dele. Right? Então,
His friend was responsible for the payment. Então, um amigo dele que foi responsável por pagar, né? Pelo pagamento. Então, o sujeito, o agente da passiva, na verdade, quem fez a ação foi his friend, não you. Agora, eu posso colocar o agente da passiva na frase ou eu posso omitir. Eu posso deixar assim, you were paid $100, né? Ou eu posso dizer, por exemplo, acho que eu já coloquei um exemplo aqui. Aqui, ó. How often are your rooms cleaned? Né? Com que frequência os seus quartos são limpos? Eu não estou dizendo quem limpa. Então, o agente da passiva, né, ou quem faz a ação, não está presente aqui. Alright? That's it. That's what I mean by the preposition by. É isso que eu quero dizer quando eu me refiro à preposição by na voz passiva. Em algumas frases, ela é opcional, a menos que eu queira saber quem foi responsável pela ação. Ok? Alright, that's it. Por enquanto é isso. Deixa eu ver se eu coloco mais algum exemplo. Talvez eu... He was taken to the hospital. Vou dar só um último exemplo. Ele foi levado ao hospital, ok? He had a terrible accident and he was taken to the hospital. Ele teve um acidente terrível e foi levado ao hospital. Take, took, taken. Taken é o verbo no past participle. Então, na voz passiva, nós usamos o verbo no particípio, né? Particípio passado. Então, he was taken to the hospital. Ele foi levado ao hospital. Quem levou? By Bob. Então, Bob o levou ao hospital. Então, he was taken to the hospital by Bob. Aqui eu estou explicitando quem foi responsável pela ação, mas eu posso omitir. Tudo vai depender do propósito da comunicação, né? Aí, para finalizar, vamos passar essa frase para a voz ativa. Bob took him to the hospital. Aqui, a voz passiva, o verbo to be está no passado, certo? Passado simples. Então, quando eu passo para a voz ativa, primeiro, o agente da passiva vira sujeito, né? O Bob, que está no final da frase, depois do by, vem para o início. Took him to the hospital. Por que eu coloquei a frase no passado simples? O verbo principal no passado simples? Porque o verbo to be na voz passiva estava no passado simples. Então, o tempo verbal do verbo to be na voz passiva é o mesmo tempo verbal do verbo principal na voz ativa, ok? Aí vamos supor que eu não tenho esse by Bob aqui, tá? He was taken to the hospital. E eu quero passar para a voz ativa. Ele foi levado ao hospital. Eu não sei quem levou para o hospital. Aí você pode dizer assim, someone, alguém, took him to the hospital. Né? Você pode colocar um sujeito aqui. Someone or somebody. Alguém, né? Someone or somebody, que significa alguém, o levou para o hospital. Porque você não pode, por exemplo, colocar simplesmente took him to the hospital. Você pode colocar somebody, someone, ou então they took him. Eles o levaram ao hospital, né? Eu não sei quem levou, mas aí eu tô substituindo por they, eles ou elas, somebody, someone, que significa alguém. Não é igual no português, que quando você tem um sujeito indeterminado, você só coloca o verbo e fala, levaram. Não, você tem que colocar um sujeito, tá? Aí você coloca um sujeito que denote indeterminação desse sujeito, né? Você não sabe exatamente quem fez a ação. Ok? So, I hope you enjoyed the video.
And who knows, maybe later I will record another one. Talvez próximo vídeo venha ainda hoje, ou não, né? Acabei gravando um vídeo longo, porque esse tema é muito interessante, eu adoro voz passiva. Okay, so subscribe to my channel and look forward to the next ones. Então, aguarde ansiosamente pelos próximos vídeos e assine o canal, porque aqui tem gramática quase todo dia. Bye, bye.